nós vamos falar da ausência da Vânia através da presença dos aprendizados que tivemos com ela ou que construímos junto com ela. Nós estamos recebendo Célia Bernardes, Cristina Assunção, Dora Schnittmann, Matias Wolff, Silvia Cressini, e é nessa ordem que cada um de nós vai compartilhar esses aprendizados. Cada um de nós selecionou um tema que entendeu como um tema de apreço da Vânia, de forma que, numa ação colaborativa, todos vocês que estão no nosso auditório virtual possam se transformar em multiplicadores desse aprendizado, na medida que a gente possa compartilhar e que vocês possam levar para a rede de pertinência de vocês. Então, muito obrigado pela presença de todos. Célia, nós começamos por você. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tânia. Um profundo agradecimento pela sua competência peculiar, por ter organizado esse encontro. Boa noite, meus queridos colegas, Matias, Cristina, Dora, Silvia. Oi. E a todos que reservaram essa parte do dia da sua vida para estar aqui conosco. Eu tenho muita satisfação de trazer a Vânia presente. Foi uma convivência extremamente saudável, no tempo que mais de 20 anos trabalhamos juntas, mas a Vânia foi uma mestra, uma amiga e uma parceira de trabalho, que tem muito significado na minha vida. Tudo que eu sei e aprendi de mediação, eu aprendi com a Vânia, na convivência com a Vânia. E acho que o ponto que mais me toca dessa minha convivência com ela é a confiança que a Vânia depositava nas pessoas. E em mim, em particular, me beneficiei muito dessa confiança e faço uma relação desse aspecto da minha convivência com ela na função do mediador transformativo. E me fiz uma conexão com as marcas registradas do mediador transformativo, que consta do livro de Novos Paradigmas e Mediação, organizado pela Dora, onde também tem um capítulo escrito pela Vânia, mas é o capítulo do Buchenfolger que fala das marcas registradas do mediador transformativo. E a que mais eu me conecto com esse aspecto da minha experiência de vida com a Vânia é o aspecto onde o mediador assume uma posição e uma atitude otimista em relação às pessoas que buscam a mediação. E isso, para mim, é muito importante, né? Você legitimamente acreditar que aquelas pessoas têm capacidade e têm competência para realizar essa transformação e poder superar o conflito, as disputas que eles vivem. Então, para mim, isso é muito importante, porque além de você, né, adotar uma postura de não saber em relação às pessoas que nos procuram, vivendo uma situação crítica de sofrimento, de raiva, de medo, a gente precisa desenvolver essa crença, essa atitude e essa postura otimista. Normalmente, as pessoas que estão vivendo passando por uma situação de conflito, essa habilidade, essa competência, ela fica um pouco apagada e as pessoas ficam incapazes de
resolver por elas mesmas a questão crítica que estão passando. E você acreditar nessa competência e criar esse contexto na mediação para poder explorar esses aspectos essas competências e esses motivos legítimos das pessoas, para mim, é fundamental. E foi o que eu mais aprendi com a Vânia. Quem quiser entender melhor esse trabalho, tem nesse livro que a Dora organizou, e para mim é muito importante. A gente sempre não se deixa levar pela aparência da situação e já precipitadamente fazer julgamentos, mas assumir essa atitude otimista, em que as pessoas consigam buscar uma solução para as questões dela. Então, esse foi o grande aprendizado que eu tive com a Vânia, e foi o que nós vivemos muito, e o que hoje, quando eu estou diante de uma situação de pessoas que procuram a mediação, eu sento com elas a partir dessa atitude. Elas conseguem resolver as questões delas próprias, nos termos delas. E esse é o meu recado e a minha gratidão por estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Célia, por começar pelo tema da crença na competência, né? Muito obrigada. A gente pode te ouvir, Cristina, por favor? Cristina Assunção. Olá, e aí você conta para nós do seu tema também, por favor. Obrigada. Ok. Olá, Tânia, olá, Dora, Matias, Silvia, Célia e a todos que estão conosco. Eu quero, Tânia, te dar os parabéns por essa iniciativa, essa organização, um momento tão lindo que eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui e com todos os outros que nos assistem. Eu vou falar um pouquinho da Vânia na construção da equipe de trabalho, né? Nesse lugar que ela vivia a mediação no dia a dia. Então, recentemente, eu ouvi a Dora falar sobre a Vânia, e ela disse uma frase tão linda, que, ao meu ver, representa muito a Vânia. A Dora disse: Vânia fazia relações, pensava relações, construía relações, criava mundos de relações. E eu acrescentaria, como a Célia já disse, sempre fazia isso de uma forma tão positiva e tão colaborativa. Eu acho que foram muitos os mundos relacionais que a Vânia realmente foi significativa. E eu tive justamente a oportunidade de viver essa construção de mundo relacional junto com a Vânia na construção da equipe Justiça em Círculo, né? E a sustentabilidade dessa equipe ao longo de 14 anos. E logo no início, a Vânia convidava as pessoas a estarem conosco, seguindo o princípio da voluntariedade, exatamente como num processo de mediação. As pessoas iam chegando, iam conhecendo a proposta, iam se integrando, iam vendo sentido naquilo e, de alguma forma, iam aderindo. Nem todos aderiram, que chegaram, mas muitos aderiram, e aderiram de forma voluntária. E com cada uma dessas pessoas que foram se integrando, a Vânia foi criando uma relação de cuidado, né, que se traduzia no desenvolvimento de um empoderamento. E aqui eu estou falando do empoderamento bem na ótica do Paulo Freire mesmo, aquela capacidade da pessoa evoluir, da pessoa se fortalecer a partir de seus recursos. A Vânia nos ajudou muito a identificar os nossos recursos e a colocá-los a nosso favor. E eu acho que também ela teve um respeito enorme às escolhas de cada um, né? Ela ia valorizando as experiências de cada um, os saberes individuais, e que, à medida que a gente ia compartilhando na equipe, né, essas vivências, esses saberes, a gente foi construindo e constituindo o patrimônio da equipe.
E acho que, mais uma vez, né, fica fácil fazer o paralelo com o processo de mediação, onde, através de uma escuta atenta e qualificada, da valorização dos recursos de cada mediando, dos seus saberes, é que a gente, então, vai sabendo, né, dentro do processo, os mediandos construindo possibilidades através das suas referências e, lógico, construindo um patrimônio, né, dentro do processo de mediação. E acho que aqui fica bem claro, nessas duas citações, o quanto a Vânia vivia os princípios da mediação nessa gestão da equipe, nessa constituição, né, do dia a dia das nossas ações. Acho que outra característica super marcante da Vânia era justamente a habilidade de promover diálogos reflexivos, sempre muito pautados numa visão positiva e transformadora. Eu acho que a Vânia sempre estimulava a gente a ter uma visão muito sistêmica do mundo. Ela acreditava muito que nós éramos agentes de transformação, ela repetia muito isso para a gente. E, acima de tudo, ela acreditava, como a Célia já falou, né, nesse ser humano, e um ser humano como promotor de mudanças. E eu acho que, como mediadores, a gente tem uma super importante tarefa de promover diálogos reflexivos, acreditando muito que aquelas pessoas que estão ali vão ser capazes de tomar as suas próprias decisões e vão construir os seus caminhos de uma forma super positiva e benéfica, tanto para si quanto para o outro. E isso também é o que, na justiça restaurativa, a gente fala da quinta crença restaurativa, que é justamente as melhores pessoas a darem encaminhamento a uma situação conflitiva são aqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos nessa situação e, por isso, sabem qual a melhor forma de atender às suas necessidades. Que era esse o jeito que a Vânia trabalhava conosco na equipe, justamente, né, dando voz a nós todas para que a gente pudesse atender às necessidades da equipe e também daqueles com quem a gente interagia. E acho que a sua crença no ser humano, a crença da Vânia no ser humano como um agente potencial de transformação, eu acho que ela se dava, a Vânia falava muito nessas duas dimensões. A dimensão do peacemaking, que é fazer a paz, que é justamente quando a gente está diante de uma mediação, de um círculo, mas também, né, fazer esse processo de transformação no âmbito do que a gente chama de peace building, que é o encaminhamento de problemas subjacentes da comunidade, ou seja, do grupo que a gente vivia e da comunidade no qual a gente está inserida. E sempre pensando numa dimensão individual, institucional e social. Ela nos chamava o tempo todo a pensar nessas dimensões, né? A gente está olhando aqui, mas que outras dimensões a gente precisa ampliar e refletir a respeito. Fazer conexão entre aportes teóricos. Ela adorava fazer conexões. E era muito bonito, porque ela fazia de uma forma que eu falo que era uma designer de conexões. Ia pensando e ia desenhando. E à medida que ela ia desenhando, a gente ia junto com ela sendo convidado a pensar de um outro modo, né? E é um grande privilégio você ter a oportunidade de ir revendo a sua forma de pensar e pensando de outros modos. Isso ajuda muito, né? Eu acho que dentro das ações que a gente realiza. E ela fez muito desenho, porque ela produziu muito conhecimento, né? Muito, muito, muito. E acho que um ponto também que eu quero ressaltar muito marcante, muito, é essa busca incansável da Vânia pelo novo. E mais do que isso, o prazer de compartilhar tudo que ela descobria, aprendia, e de gerar novas oportunidades para toda a equipe. Ela ia muito em busca de novos conhecimentos, estava sempre em busca de novos conhecimentos. E aí, Tânia, peguei uma frase sua, porque eu também acho que você me ajudou muito nesse caminho. A Tânia sempre fala que a gente precisa admitir que as nossas ideias têm vida cada vez mais curta, certeza imposta pela velocidade das mudanças na contemporaneidade. E eu arrisco dizer que essas duas amigas, a Vânia e a Tânia, sempre andaram um passo à frente do seu tempo, contribuindo para a aceleração dessas mudanças no campo da mediação e da facilitação de diálogos. Eu acho que ambas são referências, são modelos, a Vânia foi muita inspiração, Tânia também, para muitos de nós.
E eu tenho muito, muito a agradecer por ter sido incluída nessa jornada contínua de transformação, de mudança e de inovação. Eu também quero falar que eu sou muito, muito grata pela enorme generosidade da Vânia. A Vânia dedicou boa parte da sua vida profissional para as pessoas e para o campo, né, dos métodos autocompositivos de resolução de conflitos, oportunizando muito aprendizado. E eu sou realmente muito grata a isso. E para finalizar, acho que resumindo, né, eu gostaria de dizer que ela teceu laços muito positivos, construindo uma rede de parceiros, né? Olha, né, essa rede que está aqui agora, muito ampla, com muito afeto, gerando muito conhecimento, muita inovação e muito suporte. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Muito obrigada. Grata também, Cristina, pela sua presença, por lembrar do agente transformador que a Vânia foi e nos convidou a ser. Essa pessoa que fazia conexões, olha uma das conexões dela presente aqui agora na tela, né? E a generosidade também, que a gente está tentando representar, compartilhando conhecimentos que adquirimos com ela. Muito, muito obrigada. Dora, podemos te ouvir? Dora Schnittmann. Boa noite, bem-vinda. Está muteada, Dora. Oi, Dora. Ahí. Ahí vamos. Estoy con un internet precario, así que cualquier... Tem um sinal de internet um pouquinho fraca, espero que funcione. Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, com pessoas que conheço há muitos e muitos anos. Gostaria muito de agradecer a amizade e a colaboração profissional e também pessoal com a qual Vânia que compartilhamos com a Vânia. Eu gostaria muito de destacar um aspecto que eu acho que é muito importante e o fato de ser pioneira, o caráter pioneiro da Vânia nesse aspecto foi uma grande parceira para mim, porque eu fui pioneira ao longo de toda a minha vida. Lembrando a Vânia, eu me lembrei que eu conheci a Vânia na década de 90, quando ela tinha inaugurado, no meados da década de 90, o primeiro Instituto de Terapia Familiar. E começaram os programas de formação. Nós organizamos esses programas. É uma história, uma trajetória de colaboração muito longa. Hoje, naquele momento, era um fato muito pioneiro. Estamos falando de uma situação muito incipiente. E a Vânia foi a pioneira e nós tivemos a grande oportunidade de estar junto dela ao longo desses anos todos. Posteriormente, Vânia foi pioneira também ao introduzir o construtivismo social, outro empreendimento em conjunto, em parceria. Começamos a fazer seminários, oficinas, também a meados da década de 90. E nesse momento, começava, a partir de Harvard, aqui na América Latina. E nós, junto com os colegas do Brasil,
começamos esse conceito de mediação transformativa, de abordagens a partir das relações, incorporamos esse conceito aos processos de resolução de conflitos e, mais uma vez, destaco o pioneirismo nessa situação toda. Também gostaria de destacar o seu interesse pela justiça restaurativa. Mais uma vez, a Vânia foi uma das que encabeçou as primeiras experiências. Ela participou do desenho dos treinamentos e oficinas. Por tudo isso, eu gostaria de destacar esse aspecto na trajetória da Vânia. Outros aspectos muito importantes já foram mencionados pelos meus colegas. A generosidade, os seus esforços por melhorar os recursos. Eu me lembro que a Vânia me apresentou a um segundo juiz que estava começando programas de justiça restaurativa em Brasil. Ela estava muito envolvida e sabia muito mais do que eu desse tema, e ela me introduziu. Ao longo do nosso relacionamento, eu acredito que seja muito difícil dizer o que cada uma aprendeu da outra, porque foi tudo uma aprendizagem em conjunto. Foi um relacionamento de profundo respeito e consideração mútua, recíprocas. Era isso que sentíamos uma pela outra. E, Vânia, eu falava, me ajuda a pensar nesta situação específica, com toda a confiança de que a Vânia estaria ali, do meu lado. Da mesma maneira que eu estava sempre disponível para ela. Portanto, além de ser uma pioneira, uma inovadora e ser muito generosa, ela sempre se fazia presente. Era alguém formidável para construir um pensamento juntos. Entendida por essa, como poderia dizer, de certo discernimento. E a Vânia me falava, discernimento é uma palavra que eu gosto muito, é uma grande palavra para incorporar ao nosso trabalho. E eu penso na Vânia como alguém com uma grande capacidade de discernir pequenas possibilidades numa conversa. Poder apresentar a pergunta justa, exata, para que o interlocutor pudesse se discernir a si própria de uma maneira diferente. Era algo fantástico. Eu comentei isso com a Vânia faz pouco tempo, esse ano ainda. Eu falei para ela, que prazer. E a Vânia me respondeu, realmente o que eu gosto mais é enfocar o olhar e trabalhar sobre o processo. Trabalhar sobre o processo em si. Isto é, não apenas no relacionamento com as pessoas. Uma vez, me lembro que a gente participou de uma oficina, organizamos uma oficina juntas, em algum lugar do Brasil, e depois a gente tentou fazer uma classificação de recursos e possibilidades para trabalhar as diferenças. E o importante era
reconhecer as diferenças entre o contexto onde poderia existir uma negociação e aquele contexto onde era muito importante que as pessoas pudessem explorar os seus significados e construir uma matriz de significados que lhes permitisse avançar em encarar e enfrentar e poder conduzir e gerenciar as próprias dificuldades. Era muito importante no trabalho de resolução de conflitos, quando era verdadeiramente possível apelar para determinado procedimento mais próximo à negociação e outros onde a construção de um significado e estar muito atento a compartilhar e construir significados fosse possível para construir uma base, uma plataforma para essa resolução. Isso era algo fundamental. Assim como isso que eu mencionei, a Vânia, tudo isso demandava muita criatividade e flexibilidade para construir esse caminho de autoentendimento, construir perspectivas, pontos de vista e poder avançar na situação. Eu entendo, sobre esse aspecto, que a preocupação que a Vânia expressou, manifestou, sobre essa importância de todos esses recursos, não apenas para situações específicas de contexto, mas também a importância desses recursos para incorporar no cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quão importante era isso para solucionar pequenos conflitos. E construir diferentes perspectivas que nos permitissem criar perspectivas para enfrentar a vida. Eu presenciei, testemunhei todo esse processo elaborado pela Vânia. Me dava uma imensa alegria, um imenso prazer verla, ver a Vânia trabalhar dessa maneira e descobrir as necessidades próprias de cada situação. Vânia, eu poderia continuar falando da Vânia durante horas e horas, mas eu, pessoalmente, sinto uma falta enorme dela. Ela me faz muita, muita falta. E o que ela fazia nas consultas também o fazia com os alunos. Era extraordinário ver a Vânia dando aula e sempre aprendíamos juntos. A forma com a qual nos aproximamos de uma situação de criação, de constante aprendizado, de reflexão permanente, era fantástico. Era muito bonito compartilhar tudo isso com a Vânia e verla resolver diferentes situações onde tinha que resolver dificuldades. Havia muita coordenação, muitíssimo respeito, sempre. Era uma marca muito clara. Tudo isso
ela tinha me proposto levar tudo isso a um plano que melhorasse a condição de vida das pessoas. E eu acredito que a última reunião do Zoom, pela qual participamos, ela começou uma quinta abertura para melhorar as condições de vida das pessoas com novos recursos. Muito obrigada a todos. Em conjunto com a Vânia, e obrigada por lembrar do pioneirismo dela, falando de pensamento sistêmico e de construcionismo social, porque ela foi uma pessoa de muita relevância na capacitação de mediadores no Brasil. E essa base que ela trouxe do construcionismo social, do pensamento sistêmico e de outros pensamentos, deram às turmas que tiveram sob a tutela do conhecimento dela e que acredito ser mantido até hoje, o caráter interdisciplinar da mediação. Ela era uma especial representante do caráter interdisciplinar da mediação. Então, obrigada por lembrar sobre isso. Obrigada. A dimensão latino-americana, nisso estamos envolvidos todos aqui no continente latino-americano. Eu creio que essa é uma contribuição para o nosso continente sob diferentes formas, mas é fundamental pensar nesse processo. Matias, seja bem-vindo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tânia. Também quero agradecer muito essa oportunidade que você está nos dando. Eu escolhi fazer a minha aprendizagem um caminho muito pessoal que eu tive com ela nos tempos aí do Mediativa e do Família antes. Eu conheci Vânia em 2003, como aluno do curso de mediação no Família. Então, nessa trajetória de 20 anos, eu fui me relacionando com ela na posição de aluno, inicialmente, depois como colega na docência, mais em frente como coordenador do curso, onde ela esteve como docente e diretora de capacitação, e mais para o final como parceiro na própria direção do Mediativa. Também pude usufruir com ela o convívio social nos encontros que eu tive com ela e sua família, nos concertos da USESP e aniversários. Nesse período, eu tive uma grande aprendizagem com ela. Gostei muito que a Dora trouxe como ela conseguia explorar significados com as pessoas, como ela conseguia ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu acho que faz muito sentido no que eu quero trazer aqui. Eu tive, então, uma grande aprendizagem com ela. Até me tornar docente, foi uma longa caminhada que iniciou como aluno engenheiro, acostumado, na minha prática, a dar ordens, a ganhar dinheiro para ensinar os outros a como fazer. Eu era pago para ser o especialista. Ao conhecer a mediação com Vânia e seus colegas na época, imagina quantas inquietações foram ocorrendo e me trazendo muitas perguntas. Algumas Vânia até respondia, outras ela respondia com outras perguntas, me perguntando o intuito, né? E me fazia refletir sobre as minhas indagações e pensar como agir em relação a elas. Mais à frente, quando eu queixava de alguma coisa, ela me respondia com uma pergunta que me levava a pensar como resolvê-las. A ideia era sair da reclamação e ir para a ação.
Isso fui percebendo com o tempo no meu convívio com ela. Uma dúvida de como dar uma aula, ou como coordenador, como resolver determinada questão, vinha a Vânia me fazendo perguntas para que eu pensasse num caminho. E ela me dizia algo como: você sabe como fazer, Matias, experimente, tente. É o aprender sobre aprender a fazer. Assim fui me constituindo como docente, supervisor de atendimentos e mediador. Numa das últimas aulas que Vânia deu, foi em setembro, ocorreu um fato que eu quero trazer como exemplo do que ela fazia do saber e como fazer. Ela vinha conversando comigo, ela estava muito preocupada porque ela ia dar aula de construcionismo social. E a preocupação dela é como eu posso dar uma aula de construcionismo social sem que seja algo maçante para os alunos, chato, só com teoria. Isso ela sempre teve, essa preocupação de melhorar cada dia mais. E nós conversamos bastante sobre isso e ela teve a ideia de enviar os alunos, antes da aula, um vídeo e um texto de Kenneth Gergen para a preparação da aula. E aí a surpresa dela foi que os alunos começaram a mandar e-mails reclamando, primeiro dizendo que eles não tinham muito tempo e depois dizendo que tinham dificuldades para entender o texto. E ela foi conversando com eles. Quando ela deu aula, eu assistia como coordenador, ela começou a aula trazendo 2 perguntas. A primeira pergunta foi: como vocês chegam hoje à aula, depois dessas discussões que tivemos? A segunda pergunta: e como a gente olha para o ocorrido e aproveita essa experiência para construirmos algo novo? Logo depois comenta que ela própria chega à aula muito curiosa para conversar com todos eles sobre o ocorrido e diz: vocês trouxeram suas explicações, eu tenho as minhas. E vamos ver o que ficou para vocês e como lidaremos daqui para frente. Tudo isso é um exercício que a gente pode fazer com as lentes do construcionismo social. Então, ela foi trabalhando com os alunos, trazendo a teoria, e foi dando aula, pontuando as queixas, falando das diferentes percepções que cada um tem em um determinado fato, como conviver com isso, que não existe o certo e o errado, como cuidar da comunicação e o entendimento. Foi uma aula incrível, onde os alunos puderam se rever, se colocar e poder também falar da sua experiência vivida com toda essa questão na ação, no próprio momento em que ela deu aula. Vânia não só ajudou a mim, mas todos que interagiram com ela, com a sua elegância, humildade, respeito pelo outro, sempre se colocou nessa posição de estar junto, de estar com, de reconhecer as diferenças e o potencial do outro, e ajudando a nós a se desenvolver como pessoa e profissional. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, o quanto eu me desenvolvi como pessoa, o quanto eu me desenvolvi como profissional hoje. Hoje eu digo que eu sou engenheiro aposentado e trabalho como mediador e terapeuta. Da forma como ensinava, ela agia. Era assim que, para mim, vai ficar como legado. E é assim que eu pretendo aprender a fazer como ela fez comigo. Então, aproveito, agradeço a Vânia por todo esse aprendizado. Então, é isso que eu trago de um aprendizado muito, muito pessoal com ela. Obrigado, Tânia, pela essa oportunidade. Silenciada, Tânia. Desculpa. Eu te agradeço muito, Matias, porque eu consegui revisitar algumas cenas quando você fala da Vânia devolvendo com perguntas levadas a ela, né?
E esse era um jeito muito particular dela nos ajudar a pensar tanto questões pessoais quanto questões profissionais. E a gente acaba voltando aos temas que todos os nossos amigos disseram hoje, porque ao perguntar, a gente está convidando o sujeito a olhar suas próprias competências e seus próprios recursos, né? E o outro ponto que você destacou, que eu consigo tê-lo à minha frente, que é a coerência entre o que ensinava e o que praticava, né? Então, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Silvia, seja muito bem-vinda. Silvia Crescini, compartilha conosco, por favor, o tema que você selecionou da convivência com a Vânia para esse efeito multiplicador com a nossa audiência de hoje. Bem-vinda. Muchas gracias, Tania. Muito obrigada, Tânia. É uma honra para mim ter sido selecionada para participar desse grupo. Me deixou muito orgulhosa e o tempo que eu compartilhei com ela foi enriquecedor. Eu a conheci também nos anos 90, através da Dora, quando as duas éramos alunas. Posteriormente, nos reencontramos em diversos cursos. Eu assisti às últimas aulas que a Vânia deu, em 2019. Eu trabalho faz muito tempo naquilo que denominamos como interface social e pública. E como habitar essa interface. A Vânia tinha uma maneira muito singular, muito dela, para povoar esse espaço da interface. Como ela construía as perguntas que o outro precisava escutar. Eu presenciei esse método de perguntar para responder perguntas trazidas pelos alunos. Eu conheci a Vânia nesse papel de professora e compartilhei a docência não faz tanto tempo. Para mim significou muito, enriqueceu muito, porque era um conceito que eu defendia e em que eu também acreditava, construir interlinguagem nessa interface. E ao assistir como a Vânia tecia essas redes com uma criatividade incrível, foi um verdadeiro aprendizado para mim. O meu trabalho no terreno judicial com advogados, muitas vezes se apoiava, se sustentava nessa maneira de falar, como ela selecionava, explorando onde a mente do outro se encontrava. Era uma habilidade formidável que a Vânia tinha, com um sorriso, conduzindo silêncios, administrando silêncios, convidando o outro nessa construção, nesse tecido, como se fosse fiando a diferente trama desse espaço. Admirei sempre a inteligência da Vânia. Sempre ia naquele cantinho
onde ela poderia achar alguma coisa nova. A partir daí, compartilhar o magistério, o ensino, criou um vínculo profissional do qual desfrutamos conjuntamente. Eu assisti às aulas dela, ele assistia às minhas aulas, e perdê-la foi muito duro nesse sentido, mas me permitiu resgatar tudo que eu aprendi nesse seu estilo especial. E nessa delicadeza, a partir da qual ela reformulava os conceitos com muita habilidade. Muitas vezes em situações muito delicadas e muito difíceis, como as situações apresentadas pela justiça restaurativa. Muitas vezes eram situações extremas, nas quais lidávamos com um ofensor que precisava olhar para si mesmo sobre outro ângulo, e eu desejo profundamente que aqui na Argentina saiamos da justiça retributiva para a justiça restaurativa, porque isso seria uma contribuição imensa na reconstrução do ser humano. Muitíssimo obrigado. Interfaces do conhecimento e das interfaces das relações também. E eu fiquei muito agradecida de você lembrar do sorriso e do silêncio dela como parte das intervenções que ela fazia, né? Como parte da delicadeza como ela tratava as questões e as relações. Muito, muito obrigada por isso. Obrigada. Eu finalizo os depoimentos e depois a gente faz uma rodada de boa noite de todos os nossos palestrantes. Nesses últimos minutos, o que eu quero compartilhar com vocês, o apreço da Vânia pelos processos reflexivos. Nós nos conhecemos virada de década de 80 para a década de 90, e como terapeutas de família, e depois como mediadoras, fizemos a nossa formação no Interface. A Dora foi uma das nossas professoras, com quem também aprendemos sobre pensamento sistêmico e construcionismo social. No Interface, nós conhecemos um homem que se chamava Tom Andersen. Tom Andersen era um psiquiatra norueguês, que tinha enorme apreço por processos reflexivos e nos ensinou a simultaneidade das conversas que acontecem na reflexão. E ele dizia, na reflexão há um diálogo dentro de nós e há um diálogo externo a nós. Então, enquanto eu estou conversando com vocês, está havendo aqui um diálogo interno, com o que eu escutei do Tom, com o que eu escutei da Vânia, com os textos que nós juntas lemos e discutimos. Então, o processo reflexivo é isso. E ele se expressa especialmente na área da terapia, de onde nós viemos, ajudando as pessoas a perceberem nas suas narrativas verbais e não verbais, suas coerências, suas incoerências. E na mediação, de igual forma, os processos reflexivos ajudam os mediandos a reverem suas posições iniciais. Eles ajudam os mediandos através das perguntas dos mediadores, em especial, porque no seu diálogo interno, os mediandos vão checando aquilo que afirmaram inicialmente e vão revendo
também a maneira como vinham pensando até então. E, pela escuta, eles também podem observar e aprender quais são as necessidades, quais são os valores e quais são os interesses do outro, para também serem contemplados com as soluções de benefício mútuo. Tudo na Vânia era benefício mútuo, né? Ela tinha um olhar muito especial para as relações. Para os mediadores, o processo reflexivo é extremamente importante, porque nessa conversa interna conosco, é que dessa conversa vêm as nossas perguntas, vêm os nossos resumos, e vêm as intervenções que oferecemos para que as pessoas, igualmente, por refletirem sobre suas narrativas, podem ser autoras da solução das suas questões. Então, o processo reflexivo, ele inunda as nossas vidas, mesmo que a gente não preste atenção neles. Ele é a base dos diálogos, é a base da nossa expressão, conversando internamente e externamente, ele é a base da nossa escuta, conversando internamente e externamente, e também, como um terceiro pilar do diálogo, está o apreço pelas diferenças, que era uma característica imensa da Vânia, o apreço pelas diferenças e o apreço pelo diálogo. Então, esse foi um aprendizado construído conjuntamente, que eu quero compartilhar com vocês como multiplicadores de todas essas ideias que nós trouxemos hoje, que foram os nossos aprendizados construídos juntos. Nós temos no nosso chat muitos agradecimentos sobre os nossos depoimentos, que foram qualificados como lindos depoimentos, e também pelo aprendizado que nós compartilhamos com todos, e para o qual nós desejamos que cada um de vocês que nos ouvem possam ser multiplicadores desses especiais aprendizados que construímos junto com a Vânia. Então, o microfone está aberto para todos vocês, para um eventual boa noite e uma despedida dessa nossa plateia e da nossa convivência de hoje. Quem gostaria? Eu gostei muito quando você disse desse momento e como ela ensinou, né, essa humildade, e nós também podemos falar, né, de uma forma humilde dos nossos aprendizados com ela, mas sermos esses agentes multiplicadores, né, que as pessoas que estejam nos ouvindo possam, a partir de dessa pequena conversa com essas aprendizagens, ser multiplicadores, né? E semear tudo isso que a Vânia nos ensinou para os outros, né? Para as novas gerações de mediadores, para os novos mediadores, os novos facilitadores de diálogo. Gosto muito dessa ideia, dessa multiplicação, né? Obrigada. Obrigado por essa possibilidade. Obrigada. Célia, por favor. Um agradecimento super especial da gente construir esses espaços de presença da Vânia. Para mim, isso é muito importante. E cada um que traz esse aspecto da vida dela, assim, me enriquece, e eu acho que fica um legado para a gente preservar com muito carinho e com muita responsabilidade. Obrigada, obrigada. Dentro disso que a Célia colocou, Tânia, eu queria dizer que eu me senti tão representada na fala de todos que eu acho que eu poderia ficar aqui muito tempo, com muito carinho. Eu deixo aqui o meu agradecimento e, né, o meu compromisso em continuar trazendo os aprendizados da Vânia para todos, porque foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Gostariam, Dora, Silvia? Olá.
Oi. Silvia, você quer falar? Não, não. Pode falar, Dora. Mucho esta posibilidad. Les agradezco mucho a todos por esta posibilidad. Eu tive outros amigos muito próximos. Que compartilharam a vida comigo. Eu acredito que tudo que a gente, sempre o que eu vivi, me ajudou. No caso da Vânia, especificamente, foi uma alegria imensa compartilhar isso com ela. Infelizmente, eu acho que eu sei que estamos aqui para celebrar a sua presença, mas eu preciso dizer para vocês que não vejam, ainda não consigo ver como lidar com a ausência da Vânia. Como reconstruir esse diálogo que eu poderia compartilhar com a Vânia. Eu não sei, eu estou aberta a seguir estas conversas e estas reflexões. Eu não sei, sinceramente, o que dizer, Tânia. Um dilema. Eu estou enfrentando o luto da sua partida e ao silêncio da Vânia, que a Vânia deixou. Muito obrigada. Eu acho que encontrei refúgio nas duas últimas aulas da Vânia do ano passado, de setembro e de outubro. A última, que participou, com um vestido branco e pontinhas e bolinhas marcões. Ela estava linda e participou de uma forma maravilhosa, passando por uma dificuldade muito difícil. Ela era uma resgatadora. Ela sabia resgatar as pessoas da área de não entender, do lugar de não entender. Ela ia construindo ao longo da conversa e resgatava. Eu estava justamente pensando como, nesse próximo semestre, faríamos para substituí-la. Para nós vai ser uma perda muito grande. Eu acho que não vamos substituí-la. Não vai ter jeito de substituir. Apenas eu ia falar alguma coisa. Foram ótimas essas duas aulas. Eu me lembrei do que queria falar. A ótica é muito curioso como a pessoa vive as suas relações. Para mim, o relacionamento com a Vânia passava pelo que a gente fez juntas. E escrevíamos com a Cristina Rufinho um pequeno resumo sobre a Vânia, e a Cristina acompanhou
O que ela fez foi trazer a sua vida no Brasil. O que ela fez em mediação, os inumeráveis projetos. E eu pensei, nossa, ela tinha uma vida muito ampla e muito rica, fora o que a gente vivia. Ela tinha toda uma vida no Brasil enorme, muito ampla. E que não formava parte, não fazia parte da nossa convivência. É interessante. A sua capacidade de trabalho, da Vânia, e de ser uma agente crucial em tantos frentes, em tantos relacionamentos, eu acho que é algo muito importante da sua presença. Desculpem, eu estou com um cachorro choramingando aqui, vou fechar o microfone. Bem, eu quero agradecer a todos vocês por estar presentes nessa noite. Presente. As pessoas E que quero escreveram no chat incluir a mensagem da Viviane Yasbeck. Então, eu quero ler a mensagem dela, que diz: deixo aqui... Então, a fala da Viviane Yasbeck diz: deixo aqui minha eterna admiração e profundo amor. Então, que essa fala represente a de todos os participantes cujos rostos não estamos vendo e represente também a todos nós. Muito obrigada a todos que estão no nosso auditório virtual. Muito obrigada por estarem conosco nesse muito bonito momento. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.